Então vamos dobrar a roupa, né. Não curto muito, mas também, olha a bagunça que tá. É só a minha e do meu marido, mais a minha do que a dele. Que a dele ainda ele mantém organizado, eu sou meio a bagunceira. Então eu vou gravar aqui e enquanto eu vou dobrando, a gente vai conversando. Pode ser? Então eu vou pegar umas roupas ali pra gente ir dobrando. É mais desorganização mesmo, sabe? Que daí tu bota, dobra a calça, não é no lugar da calça, tu vai botando, então fica bem desorganizado. Daí depois quando tu vai procurar qualquer coisa, tu não encontra nada mesmo. Queria ver com vocês. Tá chegando o Dia das Mães agora. Queria saber de vocês. Vão passar com as mães? Não vão passar? Muita gente também que já é mãe, né? Também. Então. Daí às vezes os filhos procuram só no Dia das Mães, né? Ou quando estão com problema, daí vem procurando. Queria ver uma história com vocês. Não sei se vocês curtem história. Mas eu queria contar uma que no final do vídeo eu vou explicar pra vocês porque que eu tô contando, tá? Não sei se muita gente vai me entender ou não. Não sei se vai ficar longo esse vídeo, mas qualquer coisa eu peço pro meu filho que ele que arruma, pra ele dar uma encurtada em algumas coisas. E eu vou dobrando e vou conversando com vocês, assim, ó. Pra quem me conhece sabe que a minha mãe faleceu, tá? Minha mãe, ela faleceu com 40 anos de idade. Então, ela faleceu bem nova, assim, se vai pensar. Mas, a história que eu vim contar aqui pra vocês, uma coisa que aconteceu comigo e com ela. Assim, a minha mãe, ela teve câncer muito nova. Primeiro ela teve no seio, na mama, né? E depois ela fez todo o tratamento que fazia aqui, meu rádio, tudo normal. E depois esse câncer, de alguns anos, ele foi pro útero. Então daí foi o mesmo processo, ela fez químio, fez rádio, só que na época que ela fez, eu me lembro que eu era bem pequena, assim, porque eu me lembro que eu fiquei na casa de algumas pessoas, parente da minha mãe, que a gente foi para Porto Alegre. Ela morava em Passo Fundo e foi para Porto Alegre fazer o tratamento lá, porque antigamente era, e hoje em dia é um dos mais procurado, é Porto Alegre para fazer isso. Então, ela foi para lá e dela fez essa quimio, essa rádio, e no tempo eles fizeram tipo um teste com ela de uma coisa nova lá, não sei dizer para vocês o certo, só sei que furou o intestino dela e a bexiga. Então, uma mulher de 20 e poucos anos usava fralda igual criança, tá? Então, muita gente que me conhece, conhece a minha mãe, sabe dessa história. Daí, ela ficou muitos anos usando fralda, mas continuava trabalhando e tudo. E depois de algum tempo, ela pegou e daí eu peguei e me casei com o meu marido, que eu era mais nova, me casei com ele. E a minha mãe ficou aqui em Novo Hamburgo, né? Morando aqui um tempo. Depois ela foi morar em Passo Fundo, lá perto do pai dela, da família dela lá, né? Porque a minha avó já era falecida, mas meu avô estava sempre ali. Então, ela pegou e foi morar junto do pai dela. E eu fiquei aqui, daí a gente ligava o telefone aquele que a gente tinha no orelhão, que a gente ficava ligando e tudo, que até a pessoa achar o sinal já caía todas as fichinhas. Então a gente entrava em contato, continuava ali conversando e tudo. E ela me ligou dizendo que o câncer tinha voltado de novo. Daí ela chorou um monte, falou, daí eu falei assim, mãe, vamos lutar junto? Eu falei pra ela, né? Eu era pequena na época que a senhora teve, mas agora, né? Vamos lutar junto? Eu falei assim pra ela, vem pra cá, vem pra Novo Hamburgo. Aqui eu consigo, é mais perto de Porto Alegre, a gente consegue. Daí eu pedi alguns papel pra ela, porque eu vim me informar aqui, na Liga do Câncer, aqui em Novo Hamburgo e tudo. Então eu me formei, né? Precisava de tal alguns papéis. Falei pra ela, enquanto ela tava vindo pra cá, pra morar em Novo Hamburgo, eu fiquei organizando as coisas dela aqui. Aluguei casa aqui, né, em Novo Hamburgo ali, onde a gente morava. Comecei a fazer, tipo, eu tinha que marcar médico pra ela na Liga do Câncer. Daí eu liguei, tentei marcar com todos os dados que eu tinha, com os papéis que eu tinha. Então, quando ela veio pra cá, ela já não ficou sem atendimento, ela já ficou sendo encaminhada. Consegui também ambulância para ela, para levar para Porto Alegre e voltar quando ela precisava, porque o atendimento em Novo Hamburgo, ele é a Liga do Câncer, mas ele atende bastante pessoas. Mas se é alguma coisa muito grave, eles mandam para Porto Alegre, que lá os médicos são melhores. Não que aqui não seja, né? Longe disso. Daí ela foi encaminhada, ela veio para cá, e ela foi encaminhada para
Porto Alegre fazer alguns exames, porque ela já tinha os exames, só que tinha que ser os exames daqui, com os médicos daqui, para saber realmente o que ela tinha. Na minha cabeça, eu não sabia nada. Eu achei, bah, ela vai fazer cirurgia e vai melhorar. Minha cabeça era isso, entendeu? Então, ela pegou e foi. A gente foi fazer os exames. Ela ficou internada durante acho que 2 ou 3 dias. Eu fiquei com ela 2 dias direto. E ela ficou internada lá para fazer os exames, para ver o que ela realmente, qual era o diagnóstico, né, certo. E os médicos fizeram vários exames, fizeram um que ela tem que ficar deitada e passa numa máquina, assim, que eles conseguem ver tudo. Porque ela se queixava de muita dor nas pernas, ela não conseguia caminhar, tanto é que uma pessoa caminhava e começou a usar cadeira de roda. Ela tinha uma bolsa de colostomia, que os médicos fizeram uma cirurgia para tirar o intestino dela para fora, porque ela não conseguia usar o intestino normal, tá? Ela não conseguia fazer a evacuação do intestino ali. Então eles puxaram para fora, porque ela tinha que tomar laxante para conseguir fazer, né? Então ela tinha com a bolsa de colostomia, eles tiraram para fora, então ela fazia ali. Então eu tive que ir atrás de bolsa de colostomia. Eu tive que várias coisas que eu não conhecia em Novo Hamburgo, eu conheci muito rápido. Como eu sempre falo, eu tinha o não, eu queria o sim. Então eu levava um não aqui, ia em outro lugar, levava o sim, e assim foi que eu conheci Novo Hamburgo, porque eu não conhecia nada. Então eu peguei e fui, consegui bolsa de colostomia, a prefeitura também ajudou com rancho, né? Que a gente foi pro CRAS e tudo, e lá eles conseguiam, viam que ela tinha, né? Ela precisava, porque ela recebia o salário, aquele auxílio-doença, mas, né? Sabe que não dá pra muita coisa. Então, eu peguei e a gente foi pra Porto Alegre. Os exames dela não deram muito bom, né? Como ela já. Eu acho que minha mãe sabia, sabe? No fundo, ela sabia. Então, o médico falou assim: a gente não tem muito o que fazer por ela. Ele me chamou lá fora, ela tava no quarto. Chamou lá fora e conversou comigo: ó, a gente não tem muito o que fazer pela tua mãe. Tua mãe, ela tá com um câncer bem agressivo agora. Ele não tá só aqui, ele já foi para as pernas, por isso que ela sentiu dor nas pernas, ela não consegue caminhar, porque ele já desceu para as baixas. Então, tipo assim, naquela máquina que ela entrou, eles fizeram, gravaram tipo um CD, sei lá, e lá mostrava tudo. Onde tinha umas manchinhas pretas, tipo jogadas, assim, é onde estava o câncer. Então, o câncer da minha mãe não estava só mais no útero, né? Já tinha se alastrado mais, já tinha metástase, eu acho que se fala, né? Então, já tinha nas pernas, já tinha que assim, sabe? Nos ossos mesmo, que assim. Então, ele já tinha ido para uma parte que não era só ali. E o médico disse que ela não aguentava mais químio, porque ela já tinha feito 2 sessões de químio e o corpo dela estava bem, com bastante radiação. Então, eu não gosto de falar muito, sabe? Faz bastante tempo, só que pra mim parece que foi recente. Eu, eu lutei muito pra fazer esse vídeo, eu não queria fazer mesmo. Mas no final eu vou falar pra vocês por que que eu fiz, tá? Então, ele falou que não tinha o que fazer. Que era melhor ficar em casa, junto com os, né, com os filhos, com os parentes que ela gostava e que não tinha o que fazer. Porque chega um certo ponto que o corpo não aguenta mais a radiação. Então ela ia só. Ele falou assim: não, vou liberar ela, tu tenta internar ela ou tenta deixar em casa, e quando ela piorar, tu leva pro hospital. Eu não tenho o que fazer pra ela. Tá, daí a gente veio pra casa e eu não contei pra ela. Mas eu acho que minha mãe já sabia. Ela queria que eu ficasse sabendo por médico, talvez. Não sei. Então, ela pegou e. Ela pegou e eu vim pra casa e eu não falei pra ela, ah, mãe, né? Tipo assim, não, mãe, eles estão fazendo todos os exames pra ver se vai dar certinho, pra ver qual é, o que que eles vão entrar agora. Só que nesse meio tempo que a minha mãe veio pra casa, e o médico tinha falado assim pra mim, ó, leva a tua mãe pra casa, porque a tua mãe, ela vai durar só 40, quando ela fechar os 40 anos, ela vai morrer. Porque a gente não tem o que fazer por ela. Não é que a gente não queira, a gente não tem mesmo. Ela não vai aguentar uma cirurgia, porque minha mãe, ela tava numa fase
que ela não tava mais comendo. Então era tudo por sonda, né? Daí a gente botava sonda nela, mas era lúcida, tá, gente? Ela ia tomar banho, e tudo, com ajuda, mas ela ia. Então, eu peguei e falei assim, não, mas eles vão fazer uns exames, vão ver o que que eles podem fazer, depois eles vão entrar em contato. Enquanto isso, a gente continua com o tratamento aqui em Novo Hamburgo. E daí, a Liga do Câncer funcionou. Gente, muito bom. Eles davam fralda pra ela, fralda descartável, morfina, tá? Tudo remédio assim que ela não precisasse sentir dor. Como o médico disse, ela vai ficar, mas a gente não quer que ela sinta dor, né? Então, minha mãe, ela piorou. E então, a gente fez o aniversário dela em maio. Dia 19 de maio, ela fez 40 anos. E a gente fez um aniversário surpresa pra ela. Ela nunca tinha recebido alguma coisa assim, então a gente ficou bem feliz. Então, a gente fez aquela historinha, sabe, que fica assim, né? Só 40 anos. E eu fiquei assim, tipo, né, com aquela coisa. Mas eu vi que foi, dela fez, eu acho que foi em maio, maio, de junho, julho, agosto, setembro. A mãe morreu, se eu não me engano. Acho que foi setembro, sim. Se eu não me engano, eu vou ver direitinho ali. E daí, ela pegou e ela começou a dar uma piorada nesses meses ali, né? E eu peguei, levei ela no médico. Ela tava com tipo uma falta de ar, sabe? E daí eu peguei e levei ela no médico. Chamei a ambulância e tudo. E eles levaram ela. Chegando lá, como eu tinha entrado com. Eu peguei um advogado, eu tinha entrado com um processo contra o estado e o município para eles poderem ajudar minha mãe, porque eles não queriam ajudar. Então eu entrei com um processo, foi bem mais rápido. Eu consegui o hospital para ela ali, o hospital de Novo Hamburgo. Então, daí tinha uma outra pessoa no mesmo leito, só que eles transferiram essa outra pessoa para ficar só nós naquele leito ali, porque eles eram um estado que sabiam que ela ia morrer, né? Então, minha mãe ficou internada durante 10 dias nesse hospital e ela não podia ficar sozinha. Então, eu e a minha irmã se revezava, né? Uma ficava de dia, outra de noite e umas no final de semana. Nós somos entre três, nós três se revezava para ficar com ela, porque ela não podia ficar sozinha. Então, a minha mãe, ela recebeu visita dos parentes dela, que os tio e tia dela, e madrinha e tudo mais. Então, eles são tudo pessoas de igreja, né? E eles oraram pela mãe naquele dia. Eu saí do quarto, eu não gosto dessas coisas. E deles oraram pra ela e pediram. Eu escutei pela porta que eles pediram se ela acreditava em Deus, que ela entregasse a vida dela pra Deus, né? Que ele saberia a melhor forma de ajudar ela e tal. Eles oraram, ela chorou bastante, né? Então, depois desse dia que eles fizeram essa visita, a minha mãe ela entrou em estado de coma, que eles falam, que é o corpo que ele entra. Então, a pessoa, geralmente a pessoa que tem câncer, que tá na fase terminal, que eles falam, eles entram assim. Ela entrou e, tipo, ela ficou parada, sempre olhando pro teto, assim, sabe? Sabe aquele olhar aberto, que nunca fecha, nunca pisca? Sempre olhando para cima. Então, foi no final de semana, ela ficou assim, tá? E ela não se comunicava mais. A gente não sabia se ela estava com dor, se ela estava sem dor. A gente não sabia, porque ela não se mexia, ela não piscava, ela não estava sempre ali. Deles diminuíram o soro, porque ela começou a inchar. E como ela ficava só deitada, a gente tentava virar ela de um lado, de outro, começou a dar muitas caras na perna, porque mesmo que a gente fizesse, né, tipo aquela massagem que é, sabe, com as pernas, ela criou bastante escara atrás, sabe? Ali começou a criar escara. Nas costas também, mesmo que a gente tentasse virar ela. E eles diminuíram com a comida porque ela também não estava fazendo nada. Ela não estava fazendo xixi, nem cocô, nem nada. Então, eles diminuíram a comida também. Porque era por sonda, né? Então, eles começaram. E o médico veio e falou pra mim, todo dia de manhã, o médico vinha falar comigo. Eu ficava no turno do dia inteiro, porque minha irmã ficava só de noite. Que ela trabalhava e eu não. Daí eu fiquei ali e o médico falou assim pra mim, às vezes, Tamara, a pessoa não vai embora, o ente querido não vai embora, porque às vezes ele fica devendo algumas coisas para algumas pessoas, então ele não se despede. E se a gente não liberar eles,
eles ficam sofrendo. E eu não queria que minha mãe fosse, então eu que segurava ela ali. Então eu peguei e entrei aquele dia. O médico falou pra mim me despedir dela. Porque ela tava sofrendo, né? Que ela tava em estado assim que. Gente, se vocês viram a camada, é horrível. Porque ele se enche de ferida na parte das costas. Onde ela fica, sabe? Ela se enche de ferida. Então, ele falou pra mim, às vezes as pessoas não vão, que tô na UTI, alguns casos de mãe com filho, que às vezes a criança tá indo e a mãe começa a chorar, começa a entrar em desespero, que a criança volta. E a mesma coisa tá acontecendo com a tua mãe. Então ela tá vendo que tu tá sofrendo e não quer te deixar. Então pra te deixar tua mãe, é melhor tu pegar e falar pra ela que tu tá bem. E foi isso que eu fiz. Eu entrei aquele dia, eu falava com ela, mas todas as vezes eu sempre falei com ela. Dava bom dia, mãe, como é que tu passou a noite? Como é que tu tá? Ela não me respondia, mas eu falava com ela. Dava banho nela na cama. Eu tava um pouco sentada mesmo naquela, olhando sempre pra cima, parada. Então, eu peguei e conversei com ela. Só que aquele dia tava um dia muito bonito. Tava um dia bem quente, abafado, sabe? E daí eu sentei perto da cama dela, assim, na cama dela. E eu peguei e olhei pra fora com a janela aberta. E falei assim, mãe, hoje tá um dia tão bonito. Isso era acho que umas 2h30. Acho que às 5 horas tem que eles trocam, né? Acho que é 5 ou 7, eu não sei que hora que é que eles trocam o turno no hospital para as pessoas poderem trocar. Então, eu peguei e falei pra ela assim. Peguei, segurei na mão dela e não consegui olhar pra ela, porque senão eu chorava. E eu não queria chorar, porque eu queria que ela fosse em paz. Então eu peguei e segurei na mão dela. E olhando pra fora assim. E eu falei assim, mãe, hoje tá um dia tão bonito. Tá bem quente, eu falei pra ela. Daí eu peguei e falei assim, eu segurei a mão dela. Eu falei assim, mãe, se a mãe tem que ir, a mãe pode ir, porque eu vou ficar bem. Eu não quero mais sofrendo aqui. E eu segurei na mão dela e tava falando assim, olhando pra fora. Quando eu olho pra ela tá olhando pra mim e chorando. Então eu acho que ela veio se despedir. E ela segura minha mão bem forte. Daí eu beijei na testa dela. Escorreu uma lágrima assim. E ela olhou pra mim e segurou bem forte a minha mão. E daí ela pegou. Ficou olhando bem séria assim pra mim. Daí eu peguei que peguei para ela que ela podia ir. Que ela tava sofrendo demais. Que eu não ia, que eu ia ficar bem. Ela não precisava se preocupar comigo. E daí ela pegou e olhou pra mim, escorreu uma lágrima e voltou a olhar pra cima, assim, sabe? E ela tava segurando minha mão bem forte, assim, sabe? Tanto é que eu olhei pra ela por causa da mão. E ela voltou daquele jeito de novo, naquele estado que eu fico parado olhando pra cima. Daí deu o que? Eu acho que questão de 1 hora, nem isso. Ela teve a parada cardíaca. E o médico disse que ela tava muito fraca. Que ela não aguentaria mais 2, tá? A primeira foi às 5, depois a outra foi em torno das 7, 8 horas. E a última foi às 9 horas. Só que nesse dia eu resolvi ficar de noite. Eu falei que eu não ia embora, que eu ia ficar ali. Daí minha irmã foi embora. E eu fiquei com ela. E daí trocou o plantão. E daí a médica disse que ia. A médica não, a enfermeira disse que ia pegar um remédio pra ela e medir a pressão dela.
E os batimentos já ia vir. Como eu tinha ido de manhã bem cedo, eu deitei na outra cama que tava vaga. De lado, assim. E a porta abria aqui e a minha mãe tava assim. E eu deixei só meia luz. Tem a luz que fica à direta e uma só, meia luz, que fica só na minha cama, quando eu tava deitada de lado. E eu tava deitada ali. E daí eu vi a porta abrindo. E eu de costa pra porta, que eu tava deitada de lado. Eu vi a porta abrindo. E uma pessoa de branco indo até os pés da cama da minha mãe. E eu falei, porque eu achei que era enfermeira, eu falei, quanto tá a pressão da minha mãe, né? E não falou nada. E quando eu me virei rápido pra ver, né? Porque não tinha ninguém no quarto. E logo em seguida eu levei um susto, porque daí chegou a enfermeira. E quando a enfermeira chega, ela só mete a mão na tomada e liga a luz. Eu disse, nossa, mas eu achei que tu tava aqui. Eu disse, não, eu cheguei agora, não tem ninguém no corredor. Tipo, e eu fiquei meio assim, né? Daí quando ela entrou, a minha mãe teve mais uma parada cardíaca. E eles me tiraram do quarto, me empurraram pra fora. Porque daí já acionaram o alarme e já chamaram os médicos. Daí ela faleceu naquilo ali. Eu não sei te dizer se foi um espírito, o que que foi. Não sei. Eu só sei que eu vi uma pessoa de branco entrando e indo até os pés da cama da minha mãe. Isso eu vi. Ninguém me tira da cabeça, porque eu vi. E ela faleceu naquele dia. E ela queria ser enterrada em Passo Fundo junto com a minha avó, com a nona. Ela sempre falou pra mim, ó, se eu tiver, eu não quero ficar em aparelho. Eu quero ir. O dia que eu for, eu não me ressuscito, não faz nada, deixa eu ir. E o meu avô estava internado no mesmo hospital que ela na UTI. Porque ele estava com problema grave no coração. Porque ele já era uma pessoa de idade, só que a filha dele estava internada, então o coração dele não aguentou, ele foi. E eu tinha que contar isso pra ele, sendo que minha mãe já tinha morrido. E eu entrei na UTI e falei pra ele: como é que tu fala pra uma pessoa que a filha dele morreu? Ele já tinha notado quando eu cheguei, porque ninguém entrava aquela hora no UTI, então ele já sabia. Eu abracei ele, deixei do negócio que assim no coração. E eu falei pra ele que a mãe tinha falecido. Meu avô tinha como meu pai, tá? Então eu peguei. E ele falou assim, faz tudo como ela queria. A gente foi pra Novo. A gente tava em Novo Hamburgo. Foi em Passo Fundo que a gente enterrou ela. A maioria que tava aqui em Novo Hamburgo. A gente alugou uma van e foi todo mundo pra lá. Pra enterrar ela lá. Onde ela queria, junto com a mãe dela. E a gente foi. Enterramos ela lá. Só que, indo daqui pra lá, parecia pra mim assim que eu tava num sonho. Muito estranho. Depois as pessoas se despedindo no caixão. Eu não conseguia chorar pra me despedir. Eu não sei. Parece que desligou alguma coisa em mim. Porque as pessoas do velório olhavam assim pra mim e eu não tava chorando. Parecia que eu não tava ali. Eu acho que realmente eu não tava ali. Que eu me lembro muito pouca coisa assim. A gente enterrou ela onde ela queria, como ela queria. A gente veio pra casa. E no outro dia, eu acho que eu dormi quase 24 horas. Eu fui acordar só depois. E aí tinha ficado em claro e tudo, né? E quando eu acordei, a primeira coisa que eu sempre fazia em casa era fazer a mistura que ia pela sonda, que era um leite em pó e umas outras coisas aradas que ia. E eu me levantei pra fazer aquilo. E daí quando eu tava fazendo, eu notei que a mãe tinha falecido, que a mãe não tava mais ali pra me cuidar. Então o que eu quero dizer, gente, é quem tem mãe, cuida, tá? Mãe é chata, é. Mães são chatas, são. Ela sabe a maioria das coisas que acontecem com a gente. Então é difícil, gente. É muito difícil. E agora que eu tenho meus filhos,
Eu sempre passo pra eles essa história. Pra eles cuidar melhor da gente. Porque a gente não tá aqui pra sempre. Por isso que eu sempre falo, beije mais seus filhos. Aproveitem mais eles. Aproveitem mais a mãe de vocês. Beija mais. Visita mais. Leva ela pra sair. Aproveita a mãe, porque a mãe não é pra vida toda. Às vezes eu penso, queria tanta coisa que eu queria ter feito que a mãe eu não fiz. E eu sempre falo que a mãe da gente tem um cheirinho diferente, né? Então, eu sempre queria ter aquele cheiro. Aquele cheiro de mãe, que não é de perfume, já é de mãe. Queria ter comido mais as comidas dela, sabe? Queria ter comido mais. Queria ter abraçado mais, beijado mais sentado no colo dela, aproveitado mais a história dela. Nada disso. Porque a pessoa foi muito nova. Todos os meus filhos não têm vó. E eu acho que ela seria uma grande vó. Então, assim, aproveita. O Dia das Mães tá chegando. E não é só o Dia das Mães, é todo dia. Liga pra saber como é que tá. Abraça mais, beija mais, senta no colo. Aproveita. Pede pra fazer a comida que vocês mais gostam. Aproveita, gente. Ela não tá aí pra vida toda. E eu contei essa história porque esses dias eu fui dormir e sonhei com ela depois de muito tempo. Sonhei que ela tinha, não nessa casa, na outra casa que eu tinha, em Novo Hamburgo. Eu sonhei que ela veio e abriu a porta. E tu sabe, quando, não sei se vocês, quando sonham, vocês lembram assim que a pessoa tá morta. E no meu sonho eu sabia que ela tava morta. E ela veio e me abraçou bem forte. E daí, quando ela me abraçou, ela falou assim no meu ouvido: conta minha história. Por isso que eu tô contando a história dela. Então, assim, ó, meu vídeo ficou um pouquinho comprido. Vou tentar encurtar o máximo que eu puder. Mas assim, ó, celebre o Dia das Mães com a mãe de vocês. Mesmo ela sendo chata, mesmo ela falando sempre a mesma coisa, aproveita que um dia vocês vão sentir falta. E a minha faz bastante tempo, já faz 17 anos que morreu. E eu sempre penso que eu podia ter feito mais. Então, assim, ó, aproveita mesmo. Porque até hoje eu tenho uma briga muito forte com Deus. Ele tenta mostrar as coisas. E parece que eu não quero ver, porque eu sempre falei pra ele fazer um milagre nela. Só que eu não entendi que o milagre que ele queria era levar ela. Então, tipo assim, ó, hoje eu entendo que o que ele fez foi melhor pra ela. Mas na época eu não entendi. Então eu sempre falei pra ele, uma vez eu briguei feio e falei assim com Deus: tanta gente ruim que tem na terra, tu foi levar mal com ela. Tanta gente que mata, que rouba, e tu vai levar ela, que não faz nada pra ninguém. Então eu tenho sempre essa coisa, sabe? Essa briga. Mas às vezes eu entendo que nem tudo que a gente quer a gente pode. Então, se ele fez isso, que era melhor pra ela e pra mim, né? Então, hoje sim eu entendo que ele não quer pessoas ruins do lado dele. Ele quer pessoas boas. E por isso que ele leva as pessoas boas com ele, né? E deixa as pessoas ruins na terra pra sofrer. Então, hoje sim eu entendo. E vou deixando esse vídeo por aqui. Não do jeito que eu gosto, mas com a mensagem para vocês refletir um pouquinho, tá? Aproveita a mãe de vocês. Ou qualquer uma pessoa que seja feito mãe para vocês. Porque tem muito pai que é mãe, né? Mas aproveita o dia dela. Abrace mais e beije mais, tá, gente? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Agradeço vocês por ter se inscrevido no meu canal. E que venha muitas outras pessoas se inscrever, que nós já estamos entre 26 pessoas. Para quem começou há pouco tempo, cada dia que uma pessoa se inscreve para mim, eu fico cada vez mais feliz. Deixe seu like,
E muito obrigado mesmo, tá bom?